Boa noite, querido. Eu fico muito feliz de poder estar aqui mais uma vez para partilhar a palavra do Senhor com você que está aí na tua casa, nesse culto no lar. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, nos direcionar e que a palavra dele possa de fato germinar em nossos corações, gerando assim frutos em prol do reino do Senhor e teu evangelho. Hoje eu tenho a proposta de provocar você para uma realidade que às vezes nós esquecemos ou até mesmo negligenciamos, e eu julgo muito importante, como Igreja de Cristo, nós, vez ou outra, repensarmos sobre essa verdade. Então eu quero partilhar com você hoje e refletir contigo nesse momento sobre o texto, a carta, né, do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. Eu vou fazer a leitura do capítulo 1, do verso 3 até o verso 13, e depois nós vamos partilhar alguns pontos aqui importantes. O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Esse texto ele é um texto muito bonito, é um texto de fato de uma riqueza teológica muito grande. Nós podíamos aqui discutir e repensar vários conceitos teológicos que só esse trecho, essa pequena perícope já nos proporcionam, mas eu quero chamar a atenção de vocês para algo muito específico. Às vezes, principalmente dentro do nosso contexto batista, nós temos a tendência de sermos muito naturais, né? Nós olhamos para a realidade, olhamos para o mundo à nossa volta e sempre tendemos a interpretar a Escritura à luz dessa nossa realidade, à luz desse mundo à nossa volta. Na verdade, nós deveríamos fazer o oposto, né? Nós deveríamos interpretar a nossa realidade à luz do Evangelho. Eu sei que isso não é simples, não é fácil de fazer. Nós estamos cercados pela nossa realidade, pelos nossos paradigmas, pelos nossos preceitos, pelos nossos conceitos, pelos nossos preconceitos. Isso às vezes nos impede de olhar com clareza aquilo que é o Evangelho de Cristo. Afinal, nós olhamos para o Evangelho de Cristo a partir do óculos que nós temos, né? O óculos que nós temos, que recebemos através da nossa criação, através da nossa
do nosso estudo, através também da nossa religião, né? E às vezes temos então um campo muito nublado ou embaçado para que possamos de fato entender a Escritura. Uma realidade que eu julgo importante pensarmos aqui é justamente a realidade que Paulo está retratando logo no início do texto. Ele diz o seguinte, no verso 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, às vezes nós vivemos muito a nossa vida na concepção de que Deus, ele é um Deus sobrenatural, né? Nós temos essa consciência enquanto discurso. Nós sabemos que existe um mundo espiritual, temos essa consciência enquanto discursos, mas muitas vezes não temos essa consciência enquanto prática de vida. Nós vivemos simplesmente a nossa vida terrena. Nós simplesmente estamos preocupados e atentos àquilo que acontece em nossa vida terrena. Mas o texto, o apóstolo Paulo, ele está mostrando aqui que Deus, ele antes de nos abençoar numa vida terrena, antes de agir em uma vida terrena, antes de operar milagres, antes de fornecer bênçãos na vida terrena, Deus, ele fornece bênção, ele nos abençoa na região celestial. Então nós não podemos esquecer, principalmente nós que somos batistas, que existe uma realidade espiritual na nossa volta, que nós não somos simplesmente seres naturais, nós temos também um aspecto espiritual que temos que valorizar, como prioridade em nossas vidas. Nós precisamos mudar os nossos óculos para podermos enxergar aquilo que está para além do natural, aquilo que está no sobrenatural, né? Eu estou dando aula de filosofia para o ensino médio, né, lá no Colégio Souza Marques, e eu fico impressionado porque um dos filósofos mais falados, né, na história da filosofia e é base para muitos outros pensadores é Platão. E Platão, muito antes de Cristo e sem ser cristão, ele já tinha uma concepção de um mundo inteligível, né? Platão, ele dizia que o que nós temos aqui na Terra, na verdade, é uma sombra, apenas uma sombra das coisas que estão de fato nesse mundo inteligível, que ele chama de mundo das ideias, né? Então existe uma realidade que não é essa, onde consiste realmente as verdadeiras coisas. E isso é um fato, né? E essa realidade, nós que somos cristãos, é a realidade espiritual em Deus. Nós temos que ter a sensibilidade de vivermos a nossa vida não apenas à luz daquilo que é as coisas naturais, mas também e principalmente vivermos a nossa vida à luz daquilo que é espiritual, né? Claro, eu não estou falando aqui que devemos esquecer aquilo que é natural, devemos esquecer as questões, as implicações que tem no mundo terreno. De jeito nenhum. O que eu estou dizendo é, se vivermos a vida apenas no âmbito terreno, preocupado com as coisas do terreno, e interpretando as nossas ações e interpretando a realidade apenas pelo terreno, nós não estaremos sendo cristãos. Porque o cristianismo, a palavra do Senhor, pressupõe uma vida espiritual, pressupõe uma vida transcendente, pressupõe uma vida ligada com um aspecto da espiritualidade. Isso é fundamental para que a gente possa viver a nossa vida. Isso é fundamental para que a gente possa viver com alegria até mesmo um momento como nós temos vivido.
momento de pandemia, momento realmente muito complicado. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, existe um mundo espiritual. Deus nos abençoa nesse mundo espiritual. Deus está atuando nesse mundo espiritual. Deus está fortalecendo e direcionando e encaminhando a sua igreja nesse mundo espiritual e não podemos esquecer disso em nenhum momento. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o verso 4, que diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Queridos, isso aqui é fantástico. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. A palavra santo aqui é hagios. Hagios, na verdade, significa sagrado. Às vezes a gente acaba confundindo muito esses conceitos. Quando Deus fala, quando aqui a palavra diz Deus nos escolheu para sermos santos, Ele não está falando para sermos religiosos, não. Ele está falando para sermos sagrados. É possível ser religioso e não ser sagrado. É possível. É possível ser religioso e ser o contrário de sagrado, ou seja, profano, né? O oposto de sagrado é profano e o oposto de religioso é secular. Às vezes nós vivemos a nossa vida religiosa, mas de maneira profana. Deus nunca nos chamou para viver uma vida religiosa. Deus nos chamou para viver uma vida sagrada, uma vida santa, não só no aspecto religioso. É como se fosse uma cruz, né? Deixa eu pegar aqui 2 canetas. É como se fosse uma cruz. Ó. Aqui em cima está o sagrado. Aqui embaixo, o extremo oposto, está o profano. Aqui está o religioso, nessa ponta, e aqui está o secular, né? Ou seja, você pode ser religioso e ser profano. Ser religioso não te torna sagrado. E Deus não te chamou para ser religioso, Deus te chamou para ser sagrado, né? Por quê? Porque você tem sim que ter uma religião, você tem que estar sim em comunhão com a igreja, mas você tem que ser sagrado. Deus te chamou para ser sagrado. Quando você não está dentro do seu ambiente religioso, ou seja, quando você está no ambiente secular, você também deve ser sagrado. Quando você está na igreja, no ambiente religioso, você tem que ser sagrado. Quando você está no seu trabalho, no ambiente secular, você tem que ser sagrado. Quando você está na tua faculdade, estudando lá, seja lá qual curso for, você tem que ser sagrado. Deus te chamou para ser sagrado. Querido, temos que ter consciência disso. Eu achei muito interessante, eu estava olhando o Instagram, eu não sei, eu acho que foi hoje isso até, e eu li uma frase que me chamou a atenção. Não sei quem foi que escreveu, quem postou, não me lembro. E a frase estava dizendo assim: Jesus, né, Deus, ele quer ir aos lugares disfarçado de você. Eu achei isso fantástico, né? É claro que ali ele não está falando de uma experiência de êxtase, uma pessoa que vai ser tomada por Jesus Cristo e você vai ser um recipiente para Jesus Cristo falar. Não. O que na verdade essa frase significa é: você tem que ser o Jesus Cristo para as pessoas. Afinal, você não é imagem e semelhança dele. Você não é imitador dele. O apóstolo Paulo já dizia, né? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, nós somos imitadores de Cristo. Cristo tem que estar onde estamos, ou seja, temos que ser santos, temos que ser sagrados. E, querido, isso só vai ser possível se nós entendermos a primeira coisa. O sagrado, ele se manifesta no imanente.
ele se manifesta no terreno, mas o sagrado ele não é do terreno, ele é do espiritual. O sagrado não é do campo do sensível, ele é do campo do inteligível. Ele é como diz Platão, ele é o campo das ideias, né? Então, nós temos que ter consciência que nós somos chamados para sermos santos. E para sermos santos, para sermos sagrados, nós temos que estar ligados à realidade espiritual. E aqui ele completa, né? Ele não diz apenas santos, mas ele diz também irrepreensíveis. Ou seja, vocês têm que ser santos e vocês têm que ser sem defeito, né? Vocês têm que buscar romper com o defeito desse mundo. Você não pode se compactuar com a realidade defeituosa desse mundo. E às vezes nós tentamos compactuar, né? Por quê? Porque nós queremos viver a nossa vida à luz desse mundo. Se nós estivermos ligados àquilo que é espiritual, nós não vamos estar ligados a esse mundo, né? Então nós teremos atitudes ligadas à concepção, à visão daquilo que é espiritual em Deus. Então, existem duas realidades. Existe uma realidade terrena e existe uma realidade espiritual. E nós fomos chamados para viver e para sermos a luz dessa realidade espiritual. Outra coisa muito interessante aqui que o texto ele fala é no verso de número 8, 7 e 8, né? Eu quero destacar um detalhe do 8, que ele diz assim, ó: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Eu estava dando uma pesquisada na língua original, no grego, e essa expressão aqui, sabedoria e entendimento, é muito interessante. Por quê? Porque ela dá também essa conotação de dualismo, de um mundo espiritual, de uma sabedoria que está no alto, e em contrapartida esse entendimento, que na verdade é o quê? É a aplicação dessa sabedoria que é espiritual. Ou seja, Deus, através da sua graça, derrama sobre nós sabedoria e não só sabedoria, mas o entendimento para a aplicação dessa sabedoria, né? Agora, nós só conseguimos entender isso se nós entendermos a riqueza daquilo que é a graça de Deus, que não é algo material, terreno. Não, é uma bênção divina, é uma bênção espiritual. Fomos salvos por essa graça, e essa mesma graça é derramada com sabedoria e entendimento aos nossos corações, para que sejamos aquilo que Deus planejou para a gente desde a fundação do mundo. Então, querido, a sabedoria, ela não é humana. Ela não é humana. Ele não está falando aqui de um conhecimento, de uma ciência, daquilo que é humano. Ele está falando de algo celestial. E temos que estar atentos a essa realidade para que sejamos aquilo que Deus planejou para cada um de nós conforme o propósito da sua vontade, como diz esse texto. Então, o que eu estou tentando aqui reforçar com vocês? Igreja, vamos estar atentos à realidade espiritual, né? Às vezes nós batistas acabamos esquecendo que isso é um fato, isso está no Evangelho, né? Nós usamos muito o Evangelho como discurso, mas às vezes não implementamos essa realidade em nossos corações e em nossas vidas. Mas o que Deus quer para cada um de nós é que nós implementemos essas verdades em nossas vidas e que sejamos santos, né, sagrados, como diz a sua palavra. Tenhamos então a sabedoria que vem do alto e para podermos aplicarmos e sermos aquilo que Deus quer que sejamos. A última coisa que eu quero apontar para os irmãos é o seguinte, é o verso 13, que diz o seguinte:
Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Isso aqui também é muito interessante. Às vezes nós tratamos Deus em nossa caminhada cristã como se Deus fosse distante, né, de nós. Nós já nos ajoelhamos e oramos a Deus e geralmente temos a compreensão que Ele está em cima e Ele está distante, né? E aí nós pedimos para esse Deus tão distante aquilo que precisamos e jogamos para esse Deus tão distante a nossa angústia. Tem até uma expressão da teologia que fala que Deus é o totalmente outro, né? Apesar de ser verdade, é uma expressão que pode gerar em nós uma espécie de desconforto. Como assim o totalmente outro? Isso parece tão distante. Mas o fato é que isso não é verdade, querido. Deus não é distante. Deus não é um Deus desatento ao seu clamor. Deus não é um Deus desatento à sua caminhada com Ele. Muito pelo contrário. Deus está com você. Deus está caminhando ao seu lado. Você não está sozinho. E Deus não só não está distante, como Ele está tão próximo que Ele está em você. E é isso que o texto está dizendo aqui. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, quando vocês creram no Evangelho, o Cristo, o próprio Cristo, ou seja, o tema central do Evangelho, o Cristo foi selado em vocês com o Espírito Santo da promessa. Então, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós transparecemos o Cristo vivo. Então, querido, nós temos tudo para vivermos uma realidade espiritual, a verdadeira realidade que é a espiritual. Nós temos Deus em nós. Basta colocarmos o nosso coração diante dele e nos atentarmos para aquilo que Deus nos conduzirá. E assim nós leremos o nosso mundo à luz do Evangelho. E não o contrário, leremos o Evangelho à luz do nosso mundo. A minha oração é que nós, como Igreja do Senhor, tratemos cada vez menos a palavra como um discurso, mas tratemos cada vez mais a palavra como uma prática que restaura a vida das pessoas. E essa prática, ela de fato acontece no âmbito espiritual e no âmbito terreno. Então existe sim duas realidades e nós temos que estar atentos a elas. Não podemos viver a nossa vida como se ela fosse só aqui, porque não é. Isso aqui é passageiro, isso aqui é efêmero. Na verdade, aquilo que é perfeito ainda virá, né? É como diz o apóstolo Paulo, hoje conhecemos em parte, mas haverá um tempo em que conheceremos o que é perfeito, em plenitude, aquilo que é pleno. Só que apesar de a promessa ser que nós conheceremos o que é perfeito, Deus, Ele aqui nessa terra já está se revelando e já está se revelando nessas regiões celestiais para que nós sejamos sagrados para o louvor da sua glória, como diz a última palavra que nós lemos, né? Que nós que pertencemos a Deus possamos viver como sagrados para o louvor da sua glória. Que estejamos atentos à voz do Espírito Santo, que busquemos a Deus através do Espírito Santo de Deus e que busquemos ser imagem de Deus nesse mundo corrompido pelo pecado. A minha oração, de fato, é que nós nos atentemos para essa realidade, né? Celestial, espiritual, porque só assim nós conseguiremos de fato ser relevante
para o reino do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e que de fato Deus possa se revelar a ti conforme a santa vontade dele. Um grande abraço, fica com Deus, querido.